Fala família rubro-negra, beleza? Hoje trago mais um corte dos canais SPN, falando tudo sobre nosso Mengão. Link na descrição. Peço a sua colaboração. Para nos ajudar a crescer nosso canal, é muito importante você se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Assim mais e mais rubro-negros podem estar junto conosco assistindo tudo sobre o mais querido. Sem mais enrolações, vamos pro vídeo. O elenco é o paraguaio Santiago Ocampos. De acordo com o jornalista Edgar Canteiro, que trabalha com a ESPN no Paraguai, o jovem de 19 anos pertencia ao Beitar Jerusalém de Israel e chega sem custos. O lateral direito viria já para a disputa do Campeonato Carioca com o restante da equipe da base. Vamos dar uma olhada na tela, então, dos técnicos do Flamengo durante a gestão do Rodolfo Landim. Teve Abel Braga, teve Jorge Jesus, teve aquele período, na verdade, vem vivendo esse momento aí de turbulências após a saída do Jesus, que foi de 19 até 2020 ali, com Domenech Torrent, Rogério Ceni, o Renato Gaúcho e agora o Paulo Souza, que foi anunciado nas redes sociais. Marra, o Paulo Souza, ele parece, pelo discurso dele, é claro que é muito cedo para avaliar, o material a gente ainda não tem, né, nem contato com a equipe ele ainda teve, mas parece um discurso de alguém que entende o espaço que ele está pisando. Ele entende o tamanho do Flamengo e essa escolha que ele fez consciente de sair de uma seleção para treinar o Flamengo do tamanho que é o Flamengo. Eu tenho essa sensação também, que já há alguns dias a gente tem falado sobre isso, né? Que ele sabe o tamanho do Flamengo e que ele está se sentindo honrado com essa oportunidade. Vamos lá, mas por que um treinador sairia de uma seleção para trabalhar em um clube? São poucos os técnicos de ponta que são técnicos de seleções, gente. O Guardiola não é técnico de seleção, o Klopp não é técnico de seleção, o Tuchel não é técnico de seleção e por aí vai. Esses técnicos preferem a carreira no clube, porque no clube é que se dá o trabalho de técnico diariamente. O Tite é um técnico de ponta. E o Tite, por ter assim, essa questão do Brasil, por ser muito forte, a seleção brasileira, o Tite quis assumir isso. Mas eu não duvido que o Tite, porque há um tempo, ele volte a ser técnico de clube aqui no Brasil. O trabalho do técnico de clube, Mariana, é aquele do dia a dia, do desafio diário. É onde ele se sente mais pronto para colocar tudo que ele acumulou de sabedoria. É muito bom o trabalho para quem gosta do trabalho diário de técnico, como é o caso do Paulo Souza. A tendência é que ele tenha, sim, as suas dificuldades, porque, afinal de contas, ele está passando de um lugar para o outro, está saindo, voltando a ser técnico de clube, mudando praticamente até de profissão. Ele continua sendo técnico, mas não mais de seleção. Ele vai ter o trabalho diário ali com os jogadores. De seleção ele encontra com os jogadores há 3 a 4 meses. É muito diferente, mas time ele tem para fazer bom trabalho. Pois é, porque essa questão da seleção, né, Breiler, do contato com os jogadores é o que talvez coloque essa pulga atrás da orelha. Porque é muito diferente quando você trabalha com um elenco diariamente, ainda mais em um calendário como o brasileiro, e ainda mais como um calendário brasileiro em 2022, que é ano de Copa do Mundo, né? É um contexto completamente diferente para o treinador. Exato, o Paulo Souza vai precisar se adaptar a muitas situações, ainda que ele seja bastante calejado, tem experiência em várias ligas, não só de Portugal, passou também pela Grécia, outros países, é um treinador que tem uma bagagem. Se ele só se restringisse à passagem pela seleção da Polônia, realmente haveria esse pé atrás maior. Mas mesmo com essas passagens já por clube no currículo, para mim o Flamengo acaba sendo o maior desafio da carreira do Paulo Souza, porque envolve uma mudança de continente, envolve uma expectativa muito alta de suceder um compatriota, ou pelo menos a sombra dele, né, que a sombra do Jorge Jesus continua, e de conseguir deixar uma marca no Brasil, e uma marca para um time de massa, o time mais popular do país. A Polônia, por exemplo, tem pouco menos de 40 milhões de habitantes. A torcida do Flamengo, se a gente fizer o cálculo na ponta do lápis, é maior que a população da Polônia e a repercussão do Flamengo é gigantesca, né? Pelo menos no nosso contexto de país, o Flamengo mobiliza muita coisa. Então o Paulo Souza tem
essa noção. Ele tem consciência de que está embarcando no maior desafio da carreira dele, senão não faria essa mudança tão brusca. E muita gente que diz, né, poloneses, torcedores da Polônia, até alguns setores da imprensa, que o Flamengo precisa tomar cuidado com o Paulo Sousa, porque pela postura dele com a seleção, não é bem por aí. Envolve um contexto específico de um treinador que vinha tendo problemas com a seleção, não tem o passaporte confirmado para a Copa do Mundo e é plenamente válida a opção por buscar um novo desafio e um desafio ainda mais da grandeza do Flamengo. É isso que eu ia perguntar para o Mário Marra, porque ontem a gente viu nas redes sociais essa repercussão até da imprensa polonesa e da imprensa de fora aí, fazendo alguns comentários até fortes sobre o Paulo Sousa. Até que ponto essa crítica é válida, o torcedor rubro-negro e a diretoria precisa se preocupar, ou é uma coisa assim do jogo? Os caras ficaram chateados com a troca, quiseram criticar, mas a história com o Flamengo virou a chave e mudou o papo. Então, Mariana, eu sinceramente estou indo mais na sua segunda opção aí, né? Assim, é uma situação de que assim, a Federação Polonesa queria a sequência do trabalho dele. Existe chance ainda de Copa do Mundo, né? Assim, e se sente meio que traída porque ele fez outra opção. Isso só mostra o tamanho do interesse que ele tem em treinar o Flamengo. Ele está abrindo mão dessa possibilidade de disputar uma Copa do Mundo, de levar a seleção polonesa para a Copa do Mundo. E quando a gente está nessa situação de não ter certeza da questão do ambiente dele lá, de como vai ser a adaptação, o convite que é feito é, vamos dar uma olhada no campo. O que ele fez no campo? No campo que ele fez, o trabalho dele oferece credenciais para a gente acreditar que ele pode fazer um bom trabalho no Flamengo. Eu concordo muito com o que disse o Breiler, de ser uma diferença total do que ele já viveu. No Basel, ele era chamado a ser campeão. Mas na Fiorentina, não. Na Polônia, não, dificilmente. No Flamengo, não é que ele é chamado, ele é obrigado a ser campeão. A gente sabe como é o Flamengo, a exigência do Flamengo. O Flamengo tem que ganhar todos os jogos. Mas não vai ganhar. Sim, mas a cobrança é por ganhar. E ele vai ter esse desafio. E vem cá, ele não sabe desse desafio? É claro que ele está cansado de saber. É por dinheiro? Não, ele estava recebendo lá, ele estava empregado. É pelo desafio, ele quer o desafio. Eu acho que isso já satisfaz. E o fato dele ser também, né, colega de Jorge Jesus, eu acho que facilita para ele entender o contexto e o terreno inteiro que ele está pisando, o que ele está fazendo, o tamanho da decisão dele. Mas agora, Breiler, o que te faz, ou o que faz o torcedor poder sonhar que vai ser diferente na próxima temporada? Porque veio o Domenech depois de um período, acho que o Domenech foi o mais castigado porque ele vem logo na sequência, aí Rogério Ceni, aí Renato que enche de esperança. Por que dá para o torcedor, ou se você acha que dá, né, para pensar que vai ser diferente em 2022? Mário, você citou uma coisa interessante, né? A capacidade que o Paulo Sousa tem de mobilizar e de entender o que é o Flamengo por parte do Jorge Jesus. O Jorge Jesus deu uma rejuvenescida na carreira ao vir para o Brasil. Ele se cacifa de outra maneira e é visto em Portugal de outra forma depois da passagem pelo Flamengo. Muita gente questionava, poxa, um técnico europeu vindo treinar no Brasil, mas isso mostra também a dimensão do Flamengo e mostra também que o futebol brasileiro, por mais que tenha problemas, ainda é uma vitrine, ainda pode servir para muitos treinadores como um trampolim na carreira. E o Paulo Sousa sabe disso, que pode não só fazer história, mas ser valorizado no contexto europeu. Então ele tem essa motivação. Acredito que o Paulo Sousa, se a gente analisar só o trabalho na seleção polonesa, não foi bom. Foi mal na Euro, a sequência de jogos era ruim, mas pelo que já apresentou, principalmente pela forma de jogar, acredito que ele tem condições de estabelecer uma identidade de jogo semelhante à do Jesus. Tem diferenças na forma de cada um ver futebol, mas a partir da ideia de se colocar um Flamengo ofensivo, um Flamengo organizado, um Flamengo que marque por pressão, isso é um facilitador, pelo menos deixa o torcedor mais otimista para que ele consiga recuperar a intensidade desse time, para que ele consiga recuperar também alguns jogadores. Eu vejo com bons olhos, Mário. Acredito que é uma boa aposta do Flamengo. O Flamengo fez uma expedição por Portugal, meio tumultuada, mirando no Jesus, mas acaba com um nome muito interessante para a continuidade da temporada e uma grande aposta para 2022.
E para você, Marra, rapidamente, o que faz talvez essa chave virar no termo de esperança para o torcedor rubro-negro? Não, o interesse que ele tem, ele é bom técnico, ele vai vender bem as ideias, vai ter tempo para trabalhar agora no início da temporada. Eu acredito que ele vai fazer bom trabalho. Ele vai conviver com o fantasma do Jorge Jesus. Sim. Agora, se o Jorge Jesus for realmente pro Atlético, talvez o fantasma perca um pouquinho da sua, né, grandeza. Porque o torcedor vai falar, quer saber? Então, tchau. Ligação... Coloca um elemento de raiva ali, de um Pode ser. Isso pode ser até bom pro Paulo Souza. É isso, família. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Até o próximo vídeo. Tamo juntos, nação.